Oi, gente, aqui é o Bran, tudo bem? Eu quero começar a nossa conversa agradecendo imensamente Itaúbi pela oportunidade de estar falando com vocês aqui no Encontro Paulista de Druidismo. Esses anos todos, o João, a Sheila e todo o Itaúbi têm feito um trabalho muito bom com o Encontro Paulista e é uma honra fazer parte dele. Eu sei que esse ano, mais uma vez, ele tem que ser nesse formato, né, virtual, online, mas é exatamente disso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar com vocês do que tem sido a prática do druidismo, o caminho do paganismo em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, a dificuldade que as pessoas têm, porque mesmo quem tem um caminho solitário, mesmo quem tem suas práticas devocionais ali em casa, em algum momento tinha a oportunidade de sair e celebrar com alguém. Né? Como, por exemplo, o Itaúbi faz os seus rituais no Parque da Aclimação e são abertos, enfim, as pessoas podem participar. Eu mesmo, os últimos rituais presenciais que eu participei foram em São Caetano, do Ramo de Carvalho. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Alder, que é um grupo druídico totalmente online, basicamente no WhatsApp, que foi criado por mim ano passado, em maio, exatamente porque havia essa questão do isolamento. E mesmo durante o isolamento, as pessoas vinham me procurar, vinham perguntar sobre o druidismo, queriam falar a respeito. E aí surgiu a ideia de por que não juntar essas pessoas que queriam falar de druidismo num grupo e usar esse grupo primeiro como uma fonte de estudos. Aliás, o Alder é um grupo de estudos. E a partir da evolução desses estudos, a gente ir percebendo a dinâmica que o grupo iria adquirir. Hoje o Alder está consolidado com uma dinâmica de encontros semanais, então a gente tem um encontro por semana, online, normalmente terça-feira, às 8h20 da noite, 8h30. Às vezes o pessoal abre o encontro um pouco mais cedo, enfim. E nós tivemos a primeira oportunidade de usar como referência para os nossos estudos o encontro brasileiro de druidismo do ano passado, que também foi online. E aí a gente aproveitou praticamente todas as palestras do encontro brasileiro foram temas de discussão no Alder. Então a gente também teve a oportunidade de, a partir do momento que a gente ia usar uma das palestras para discussão, de convidar o palestrante para bater um papo com a gente. Então a gente teve a presença da Mabu Haddad, do Wallace, a gente teve a presença do Fábio Barbosa lá de Portugal, a gente teve a presença da Rowena, do D'Artagnan, enfim, de muita gente que se dispôs a participar conosco, vir conversar. Mais recentemente, a Lívia também veio para o nosso bate-papo. A gente teve um bate-papo sobre Owen, e aí a gente teve a presença da Juju Couto, do Klaus, do D'Artagnan falando sobre isso. Então, primeiro, eu queria deixar essa mensagem. Nós temos essa questão do isolamento, do distanciamento, nós temos esses problemas todos para lidar, mas existe a possibilidade da gente continuar falando sobre a nossa espiritualidade, que é uma espiritualidade baseada na espiritualidade celta, e a gente tem condição de seguir praticando. Então, claro, é a mesma coisa participar de um ritual para a Bridget ou de um outro ritual para os antepassados, seja lá qual for, de forma online. Não, não é a mesma coisa. Não, um Soen que você faz ali com todo mundo junto é diferente daquele que a gente faz todo mundo numa telinha de computador. Mas a gente conseguiu se adaptar e conseguiu levar o druidismo dessa maneira. Então, eu sei que algumas ordens têm feito os seus ritos dessa maneira, virtuais. Algumas abrem um convite, inclusive, para as pessoas participarem. E isso é muito importante. Mas, de qualquer modo, a gente também tem falado muito dos caminhos dentro do druidismo. E a gente tem tocado no ponto do caminho devocional. Que aí quem não quer encarar o druidismo como um caminho sacerdotal, olha, eu não quero fazer um caminho iniciático para eu me tornar bardo, para eu me tornar vate, para eu me tornar druida. A gente vem discutindo há tempos essa questão de tudo bem. Né? Você pode encarar isso
como uma prática devocional. Você pode ter o teu culto a um Deus, a uma deusa, ou mais de um, porque a gente também não é monoteísta. E aí a gente tem falado disso. A gente tem falado, por exemplo, na semana que vem a gente vai ter um outro papo. A gente já teve um papo muito bom sobre Mananan. E a gente vai ter um papo com o Fábio Barbosa, da OBOD Portugal. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o bate-papo já vai ter acontecido. Mas são oportunidades que surgem a partir do momento que as pessoas aceitaram o convite para participar do Alder. E algumas pessoas acolheram a gente de uma maneira muito, muito, muito carinhosa. Eu, quando tive a ideia e lancei a ideia nas redes sociais, eu até imaginei que poderia vir crítica de algum lado, porque de repente, de onde esse cara saiu, porque ele está falando sobre druidismo. Eu, naquela época, eu estava ligado ao Conselho Brasileiro de Druidismo, na verdade eu fazia parte da diretoria do conselho. E aí, por uma série de questões que não vale a pena falar agora, eu acabei declinando no meu cargo da diretoria. Mas hoje, de certa forma, eu estou de volta ao conselho, porque eu fui eleito aí para o Conselho Fiscal, a gente tem um mandato de 3 anos. Então eu continuo, de certa maneira, ajudando o Conselho Brasileiro de Druidismo através do Conselho Fiscal. É uma maneira da gente fazer algo que eu sempre digo no Alder. O Alder é algo que a gente faz para a comunidade, para ter esse sentido de comunidade. E é impressionante porque a gente tem gente no Alder do sul do Brasil até o norte. A gente tem gente que está lá em Belém, a gente tem gente no Ceará, a gente tem gente no Planalto Central, no Sudeste, no Sul, enfim. E isso é muito bom. Como a gente já teve participações de pessoas que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão aqui em outros países da América Latina. E o grupo continua aberto, todo dia está chegando gente. Hoje o Alder tem como membros mais de 60 pessoas, lógico que nem todo mundo está ativo, mas dependendo da situação, a gente chega a ter 25 pessoas online ao mesmo tempo num bate-papo do Alder. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso fez, inclusive, com que eu pedisse ajuda para algumas pessoas que estão ali no dia a dia, me ajudando com temas para discussão, com organização das reuniões, abrindo sala às vezes. E é bom porque aí a gente se sente abraçado pela comunidade e vê as pessoas ajudando. Então, quando a gente pega temas que vão do papel da mulher na sociedade celta, e aí a gente fala da questão da soberania da terra, do papel da mulher nisso tudo, passando por essa questão do devoto, passando pelos mitos. E aí a gente teve um ciclo de estudos sobre mitos, a gente começou com Taimbo Kulanji, e aí a partir desse a gente teve um ciclo de alguns outros mitos, e agora a gente está no Alder num ciclo de estudo dos deuses. Então a gente já conversou sobre Kerridwen, a gente já conversou sobre Mananan, a gente já conversou e teve um papo muito intenso, muito bom, muito verdadeiro em termos de sentimento para todo mundo sobre Morrigan. E a ideia de estar contando tudo isso para vocês é mostrar que é possível, mesmo durante a pandemia, mesmo sem a possibilidade de estarmos presencialmente juntos, e a gente espera que em breve isso possa acontecer, mas é dizer que é possível. Então, eu espero que quem esteja vendo isso, se fizer parte de qualquer outra clareira druídica, grupo druídico, ordem, seja lá o que for, possa compartilhar com a gente também como é que estão sendo as experiências de vocês nesse período todo, em que a gente foi obrigado a se distanciar. Eu sei que a gente tem membros de vários grupos, ordens no Alder. A gente tem do Ayon Kaiowá, a gente tem do Carceio, do Ramo de Carvalho, do Itaubi. E enfim, o bom é isso, é a gente ver que as pessoas elas abraçaram a ideia do Alder, abraçaram a ideia de poder fazer druidismo de certa forma online, virtual, mas abraçaram a ideia de estar ali toda semana com a gente. A gente vê gente que de repente falou: gente, eu não conhecia nada de druidismo, estou começando agora, e um ano depois as pessoas se aprofundaram de um jeito que são essenciais para a gente. São pessoas que vão, estudam, pesquisam, trazem as coisas que elas pesquisaram para nós.
isso tem sido maravilhoso, assim, de perceber, né, a dedicação dessas pessoas e a vontade de compartilhar. Que esse é o sentido do Alder. O sentido do Alder é compartilhar sempre as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos estudos e também procurar ser um porto seguro em relação a informações, porque a gente sabe que na web a gente encontra de tudo. Né? Hoje em dia você vai na internet, coloca lá druidismo e você acha muita coisa bacana, mas acha muito absurdo também. As pessoas fazem uma mistura danada e de repente tudo hoje em dia é celta, tudo é druidismo, tudo tem a ver com espiritualidade que começa ali a existir um povo 600 a.C. E de repente tem gente hoje que fala, não, eu sei o que eles eram, o que eles faziam, como faziam. Quando na verdade isso demanda muita pesquisa, muito estudo, porque a gente está falando de um povo que a tradição era puramente oral. E que o que chegou até hoje, até nós, ou foi o olhar de quem lutou contra eles, conquistou, no caso dos romanos, por exemplo. E aí você tem alguns historiadores, e o próprio Júlio César, que conta quem eram esses povos que eles conquistaram e que tinham sacerdotes que, com as suas maldições, paralisavam a legião romana ou coisa parecida. Né? Ou, tardiamente, na época em que a cristianização chegou a locais mais remotos, onde surgiu a figura dos monges copistas, que aí tinham toda uma tradição celta druídica e começaram a compilar os mitos, as lendas, colocando, claro, todo um verniz cristão por cima para poder preservar as histórias, mas, de qualquer modo, sabendo olhar e sabendo enxergar por baixo desse verniz cristão, e eu não estou aqui de qualquer maneira criticando o cristianismo, na verdade é um caminho que é válido para muita gente, só não é o nosso, mas a gente sabendo tirar esse verniz cristão, a gente consegue mergulhar num tempo que era outro, e aí a gente começa a entender essa espiritualidade que eu acho que é maravilhosa. Nós temos essa questão toda da ritualística, e eu gosto muito da definição de ritual do Ross Nichols, um que era líder de uma das ordens que aqui no Brasil a gente chama de Obode, né? Na verdade o Obode é pronúncia lá de Portugal, que é o BOD, que é a Ordem dos Bardos, Sovates e Druidas. E o Ross Nichols dizia, por exemplo, que ritual é poesia no mundo dos atos. Né? E como um dos caminhos do druidismo é o caminho bárdico, não tem nada mais bárdico do que isso, né? Pura poesia. Né? E por outro lado, se a gente pega aí escritores, pensadores como Mircea Eliade, ele fala que o ritual nada mais é do que a recriação de um mito inicial. E quando a gente está celebrando um ritual, a gente está num tempo fora do tempo, fora do espaço. E aí a gente está conectado com as energias primevas ali. Então, a gente tem isso na nossa espiritualidade. A gente tem isso como fonte de inspiração. Aliás, o que eu percebo muito nas reuniões do Alder é a presença da Awen. E o que é a Awen no druidismo? A Awen é um conceito de que existe uma inspiração que permeia tudo. É uma inspiração divina. E essa inspiração, ela nos ajuda no dia a dia, nos ajuda a entender que o druidismo também não é só teoria, né? Não é só acadêmico, não é só estudo, não é só linguístico. O druidismo é prático. Então, uma das palestras que a gente conversou nessa caminhada do Alder foi a palestra do Alexandre Gabriel, lá do BOD de Portugal também, falando do druidismo hoje, falando de como viver o druidismo hoje. A gente chegou a traçar um paralelo do que é ser um pagão nos dias atuais no Brasil, quando a gente ouviu o pessoal que foi convidado ali pela organização do Encontro Brasileiro do ano passado, que é um pessoal de espiritualidade nórdica, mas que veio falar da vivência deles no dia a dia, com a espiritualidade deles. Né? Que também é uma espiritualidade pagã, ligada à natureza, enfim. Então, eu penso o seguinte,
Quando as pessoas entram no Alder, a gente acaba sempre dizendo, olha, para quem está chegando agora no druidismo, existe uma tríade que são pequenos enunciados, sempre com três aspectos diferentes que acabam se complementando. E tem uma tríade, que é uma tríade moderna, que diz que os três deveres do druida são conhecer, ou melhor, curar a si mesmo, curar a comunidade e curar a terra. Então, se é um caminho de cura, é um caminho de cura que começa por nós mesmos, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro buscar essas perguntas do que a gente precisa curar, do que a gente quer curar, do que nós somos, para a partir daí estar aberto para essa prática de devoção com os deuses, encontrar o nosso caminho, encontrar as nossas deidades, aquelas que vão falar mais para a nossa alma, para o nosso coração, estabelecer um culto com essas deidades e ver de que forma elas respondem para a gente, sim, porque elas respondem, né, de formas sutis, às vezes, e de formas completamente chocantes para algumas pessoas, né, porque de repente você está esperando uma resposta suave e vem uma pancada que é o que você precisa naquele momento, uma pancada para aprender. Então, eu penso o seguinte, a gente está numa caminhada muito interessante com o Alder. Né? Quando a gente fala que a gente tem mais de 60 pessoas, que a gente chega a ter bate-papos online com 25 pessoas ao mesmo tempo, quando a gente fala que o Alder permitiu a aproximação de muita gente, o Alder permitiu que ideias nascessem, como por exemplo um podcast que eu recomendo demais, que eu faço a Coisa Celta, ele acabou nascendo ali no Alder, uma ideia da Etienne de chamar o João para conversar, porque em alguns momentos o João é extremamente didático mesmo, ele manda áudios que são super esclarecedores no grupo, e a partir desse ponto de vista dela, ela acabou conversando com ele e nasceu um podcast que é sensacional. Então, aos poucos, a gente vai vendo também alguns frutos do Alder ali pela comunidade, e isso não é nenhum tipo de vitória, entre aspas, ou qualquer tipo de coisa minha, né? Porque o Alder não é meu, o Alder é de todo mundo que faz parte dele. Principalmente das pessoas que estão ali no dia a dia me ajudando a tocar o Alder. Então a ideia de falar do Alder, a ideia de falar de um paganismo vivido nesses tempos de pandemia, é mostrar que é possível fazer. É possível continuar estudando, é possível continuar trabalhando, é possível continuar vivendo, mesmo com as limitações que nós temos hoje. Né? Mesmo com essas limitações em termos de contato físico, de celebração junto, de ritos próximos, de poder encontrar as pessoas e celebrar, porque no fim os nossos rituais sempre terminam com um banquete, com uma festa, né? Com arte, com poesia, com música. Aliás, é uma outra coisa que é muito bacana, que a gente vem apoiando, divulgando no Alder, que é o projeto Bardarias, que junta bardos de vários clãs diferentes com a ideia de gravar músicas que possam ser usadas ritualisticamente, né? Que possam ser ali uma playlist de druidismo para quem quiser ouvir. E aí a gente tem pessoas que fazem parte do Bardarias que estão lá no Alder também. Então, eu sei que falar de paganismo online, falar de virtualismo, falar de coisas assim, quando a gente está falando de uma espiritualidade tão ligada à natureza, né? A gente até brinca que uma das coisas que eu gosto de lembrar para quem começa no druidismo é que a Emma Bobcat, Emma Restawar, que foi líder da British Druid Order por muito tempo, ela tem um livro chamado Princípios do Druidismo e esse livro lá no comecinho, quando ela começa a te dizer o que é druidismo, ela manda você fechar o livro e ir para um bosque, para o meio da natureza, né, fazer ali uma meditação, uma oferenda, e aí quando você entender, perceber o que está acontecendo, você volta e lê o livro. Então, quando a gente fala de uma espiritualidade tão ligada à natureza, a gente está preso sem poder se reunir, celebrar, e agora, aos poucos, as pessoas estão começando a sair, mas a gente ainda precisa de todos os cuidados e tudo mais. A gente sabe que não é fácil. E a gente sabe da importância que foi manter esse contato, muitas vezes
diário ali no grupo, esse contato semanal com quem consegue entrar ali no bate-papo online. A gente sabe que nem todo mundo participa. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente continue. A ideia é que a gente persista nisso e com a ajuda de todo mundo, né? Que eu falei, eu me senti abraçado pela comunidade por ter gente de tantos grupos jurídicos diferentes fazendo parte do Alder. Eu sinto que a missão do Alder ela é muito bacana porque aí do Alder sai gente para tomar semente do Lag, sai gente para tomar semente do Ramo de Carvalho, enfim. E a gente começa a ver que é possível fazer essa integração, né? A gente apoia o Conselho Brasileiro de Druidismo, a gente também tenta ajudar da melhor maneira possível. Outro projeto que saiu do Alder foi o site druidismobrasil.com.br, que também tenta ali juntar iniciativas sérias de druidismo no Brasil e mostrar essas iniciativas para todo mundo, porque a gente sabe que tem muita coisa que é muito ruim por aí, que não tem base nenhuma e que infelizmente tem muita gente que segue. Então a gente não tem a pretensão de dizer que, olha, druidismo é só aquilo que eu falo, druidismo é só o que acontece no áudio, druidismo é só o que as pessoas que estão ali dizem que é. Não, a gente não tem essa pretensão, né? Não existe uma bíblia sagrada do druidismo com regras que definem o que é e o que não é. Mas a gente tenta ser o mais autêntico possível dentro da vivência de cada um ali. E essa troca tem sido muito, mas muito importante. Bom, gente, eu voltei para continuar nosso papo e como eu inverti, eu comecei falando do Alder, comecei falando da iniciativa em si. Agora nessa segunda parte eu vou começar falando um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, o meu nome civil é José Antônio, mas no mundo pagão há muito, muito, muito tempo as pessoas me chamam de Bran. E eu tô no caminho de espiritualidade celta desde ali, acho que do final dos anos 90, alguma coisa assim. Já faz um tempinho. E eu tive algum contato com vários caminhos aí dentro da magia, dentro do paganismo, e acabei me encontrando no druidismo. Eu, como boa parte de vocês, tive uma formação cristã, católica, no meu caso, uma atuação bem forte dentro da Igreja Católica por um bom tempo, mas desde que eu abracei o caminho do paganismo, especialmente o caminho do druidismo, eu posso dizer que esses anos todos têm sido de aprendizado. Por um tempo eu tive bem atuante no meio pagão. Nessa época eu conheci muita gente que estava iniciando no paganismo, né? E as pessoas descobrindo as coisas. Depois, por questões da vida mesmo, eu acabei durante muito tempo isolado, vivendo um caminho solitário, né? Uma prática solitária ali. Mas o que é interessante é que, independente de estar vivendo o caminho solitário, de estar vivendo a prática solitária, eu fiz amizades que são para a vida toda. Uma das pessoas que está no Alder, a Carol, ela tem um trabalho muito bonito com Shakespeare. E coincidentemente essa semana ela, depois de muito trabalho aí, pesquisa e tudo mais, lançou um projeto, né, que é o Shakespeare no Brasil. E eu estava vendo ali, assistindo o lançamento, e os atores eles iam se alternando e fazendo ali uma releitura moderna de Shakespeare e tal, pelo menos na minha visão, né? E um deles, quando foi se apresentar, falou: Olha, eu não vou falar de mim. Ele tinha visto em algum lugar que uma das maneiras da gente se apresentar é pegar um objeto que tem algum significado pra gente. Então, assim, não tem como eu falar de druidismo, não tem como eu falar de paganismo, sem pegar essa harpa, porque essa harpa foi um presente de uma amiga que tá no Alder, a Juju Couto. E ele é especial demais pra mim porque ela trouxe da Irlanda, eu acho que da primeira vez que ela foi pra Irlanda, e me trouxe de presente, porque a gente tinha um caminho no druidismo naquela época já, né? A gente vinha estudando com as apostilas da OBOD, o grau bárdico ali,
Então eu tenho essa harpa há muitos anos, eu guardo ela com muito carinho, porque ela representa amizade, ela representa muito do que eu acredito no druidismo, né? Então até com essa harpa eu quero agradecer a Juju e, além de agradecer a Juju, agradecer todos os amigos que eu tenho no druidismo e que estão no Alder me ajudando. Então, Ju, obrigado. Tá aqui comigo há muitos anos. Então, saindo agora, né, da questão pessoal, eu queria continuar falando do Alder e queria continuar dizendo o seguinte. No final, eu vou colocar aqui um slide que vai ter os grupos todos que fazem parte do Alder, as pessoas que estão coordenando esses grupos, a forma de contato, grupos que tem turma semente aberta ou não, e o que são turmas sementes, né? Turmas sementes são aquelas turmas que as ordens dos grupos jurídicos abrem para pessoas que têm interesse em começarem a estudar druidismo, começarem sua caminhada, e a partir da conclusão dos estudos na turma semente, essas pessoas elas podem ou não entrar para uma ordem, para ordem específica ali em que elas estão estudando. Então eu vou colocar essas informações todas ali no final e deixar os contatos também, né, do Itaúbi, do LAG, do Auencaioá, do Caio Sale. Quem mais? Bom, gente, se eu esqueci algum grupo, a gente vai revisar isso aqui para colocar o slide no fim, aí a gente coloca todo mundo ali. Mas é importante que, poxa, a gente teve muita gente participando conosco e isso dá um orgulho danado, não aquele orgulho de, olha, o Alder é um grupo melhor que os outros, ou eu sou melhor que não sei quem, né? Não é vaidade nem virtude minha, né? Mas se o Alder ele traz as pessoas e elas aceitam falar com a gente, é porque elas entenderam a proposta, o objetivo, e porque elas respeitam todo mundo que está ali, né? Porque o Alder não seria nada se fosse só eu. O que adianta ser só o Bran ali e num bate-papo? Pra ser só o Bran no bate-papo, podia ficar nas minhas redes sociais apenas, né? Então o Alder nunca vai ser apenas eu, né? Eu tenho algumas gratas surpresas no Alder, e aí eu queria usar essa segunda parte para contar essas historinhas também. Por exemplo, eu tenho uns amigos, que alguns de vocês devem conhecer do meio pagão, que são o Elfo Lunar e a Lua Serena, o Herman e a Augusta, que eu também conheço os dois, sei lá, do final dos anos 90 ou muito antes disso. E uma vez eles iam fazer uma iniciativa em Taubaté, chamada Pagãos pela Terra. Era o primeiro Pagãos pela Terra que eles estavam realizando. E eles me convidaram para ir lá falar sobre druidismo. E aí eu fui para Taubaté para falar de druidismo. E lá eu acabei fazendo contato com uma pessoa que veio falar comigo, que tinha ido ao evento para escutar minha palestra, tal, não sei o que, eu fiquei super feliz por isso. E hoje, essa pessoa que eu acabei perdendo um contato por um tempo, é uma das pessoas que mais ajuda, mais participa, que tem dado muita contribuição no Alder, que é o Flávio lá de Campos do Jordão. Então, para mostrar como essas coisas elas acontecem, né? E apesar da gente não ter podido se reencontrar pessoalmente ainda, o Alder permitiu que a gente se reaproximasse. Então é disso que eu queria falar, dessas reaproximações que a gente tem feito neste paganismo virtual, online, por WhatsApp, né? Este é um dos exemplos, né? Alguém que me conheceu ali há muito tempo, há alguns anos, aí a gente perdeu um pouco o contato, depois eu acabei encontrando ele novamente, está no Alder. A gente tem um exemplo de um outro membro do Alder, que é o Armando, que assim, um belo dia um amigo meu que é maçom me convidou também para dar o ano passado, dar uma palestra online, né, para algumas lojas maçônicas sobre druidismo. E um dos participantes, né, da minha palestra lá foi o Armando. E o Armando, depois da minha palestra, ele acabou vindo para o Alder. Hoje ele está no Itaúbi. Então eu queria contar um pouco essas histórias para mostrar que, primeiro, essa missão de integração das pessoas do Alder, ela existe, ela é importante.
A gente vê essas coisas acontecendo, como eu contei, né, de como surgiu a ideia ali do Faça Coisa Celta, né, do podcast. E a gente vê juntarem-se iniciativas, né? Porque quando a gente fala, olha, a gente vai falar sobre Morrigan, nossa, sabe, veio um monte de gente dizendo, olha, é a minha deusa de culto, eu trabalho com ela ou com elas, né? Enfim, com a questão das três. E aí a gente teve, por exemplo, a Jubo Doguena, do Caminho de Morgan, né? Falando com a gente, além da Juju Couto, além de outros ali que cultuam Morgan também, né? Como eu disse, a Rowena, lá do Tempo de Avalon, também veio falar com a gente sobre a palestra que ela deu de mitos ali no Encontro Brasileiro. E, enfim, a gente tem algumas histórias que são muito, mas muito interessantes, né? A gente teve a Maíra falando com a gente também, né, de um trabalho que ela tem com o divino feminino e coisas assim, que foi muito bacana, foi muito bonito, muito importante pra gente. E pensando nisso tudo, né, olhando para trás, um ano e pouco aí de caminhada do Alder, eu penso que a gente ainda tem muito o que fazer, né? Eu penso que participar de eventos como o Encontro Paulista de Druidismo, ter a possibilidade de ir por Encontro Brasileiro de Druidismo desse ano, que é outra coisa que a gente também... Outra coisa não, desculpa, né? Que é outra iniciativa que a gente também está apoiando, também faz parte. E ver as pessoas ali do Alder se organizando para o Encontro Brasileiro é muito bom, porque a gente vê que algumas pessoas estão indo para o Encontro Brasileiro porque encontraram o druidismo pelo Alder, né? Então, gente, eu não estou aqui falando do Alder há um tempão para dizer que, olha, o Alder é o melhor dos grupos, não existe druidismo se não for pelo Alder, venham pro Alder. Claro, venham, quem quiser. Quem estiver assistindo a palestra aqui, tiver interesse em participar com a gente lá, pode deixar mensagem aqui no chat, né, que a gente vai estar online no chat no YouTube, e a gente vai tirar dúvidas de todo mundo, como é que faz para participar, como é que faz para entrar. Mas tem uma coisa que eu vou deixar muito claro, tá? Aí tá na hora de eu bancar aqui o bar do druida chato. A gente define o Alder como um grupo de estudos. E por ser um grupo de estudos, a gente deixa claro o seguinte: você quer estudar druidismo? Nem todo mundo tem condição de comprar um livro, importar um livro, tal, a gente entende. Só que por outro lado, tá? Eu não posso ser escritor, eu tenho conto, livro, artigos. Aliás, eu publiquei um artigo sobre mitos celtas numa revista chamada Leituras da História, que foi um artigo muito bom, baseado num levantamento de mitos escoceses e outros mais. Mas eu não posso ter livro publicado, ter conto publicado e ter autores brasileiros, como a Rowena, que veio falar com a gente, outros, né, como outros autores que têm coisas publicadas aqui. E não só os brasileiros, mas lá de fora também, enfim. Eu não posso desrespeitar o direito autoral dessas pessoas. Então no Alder a gente não permite troca de PDF no grupo, tá? Essa é uma das características do Alder. Quando as pessoas vão entrar no Alder, uma das coisas que elas recebem é um texto explicando os objetivos do grupo e lá está bem claro, a gente respeita o direito autoral. Tá? Pode parecer meio chato, pode ser meio pedante da minha parte, porque isso é uma decisão minha e ponto. Mas a gente incentiva que, olha, galera, se for o caso, surgiu até outro dia uma ideia da gente tentar fazer uma vaquinha de arrecadar um valor X mensal no grupo e aí cada mês comprar um livro e sortear para quem participou, alguma coisa assim, para permitir o acesso às pessoas. Mas quando a gente fala de um caminho que fala de honra, não dá pra gente falar de um caminho que fala de honra, né, de uma espiritualidade que fala de honra, de tradição, se a gente se permitir certas coisas. Então, assim, esse é um lado que eu sou bem chato no Alder. Realmente no Alder a gente não pirateia nada, a gente só deixa disponibilizar material que seja domínio público, né? Porque faz parte, né? Faz parte. Eu sei o trabalho que é escrever um livro, eu sei o trabalho que é você disponibilizar isso, né, através de distribuição, você tem editora, você tem revisor,
você tem gráfica, você tem diagramador, você tem um monte de gente que trabalha para aquele livro chegar até ali a prateleira de uma livraria. E aí alguém pegar isso, escanear e depois disponibilizar para todo mundo, a gente não acha certo. Então, assim, se você faz isso pessoalmente, se você troca isso com seus amigos, é uma coisa, tá? Eu não estou aqui para fiscalizar ninguém. Mas no Alder a gente não permite isso. Bom, então tirando esse parênteses, né, dessa questão do direito autoral, o que a gente faz é também, olha, gente, vamos dar dica de site. A gente sabe que tem muito conteúdo bom sobre druidismo em inglês, e aí a gente tem pessoas que estão disponíveis ali no Alder a ajudar quem tem dificuldade de inglês a traduzir, a disponibilizar material, enfim. A gente diz, olha, se vocês encontrarem alguma coisa, tiverem dificuldade, vem aqui e perguntem. E isso é uma outra característica do Alder. É uma característica interessante porque, assim, a gente sempre diz, olha, galera, aqui no grupo não tem pergunta ruim, idiota, besta, não. Venham e perguntem. Olha, eu achei essa referência aqui sobre tal deidade, sobre tal deus que eu estou interessado em pesquisar, em cultuar, ou coisa do gênero. Isso aqui é sério? Não é? Vale a pena? Não vale? Traz pro Alder, que a gente tem gente sempre à disposição ali de esclarecer. E se não souber, vai pesquisar também, vai ajudar a pesquisar. Então, o nosso dia a dia ele é feito muito disso, né? Ele tem essa dinâmica de, olha, o assunto do grupo é druidismo, é um assunto bem definido. De vez em quando o pessoal se empolga, fala de outras coisas, brinca ali e tal, mas volta para o assunto principal, né? Acaba voltando para o assunto principal. Então a gente tem uma dinâmica bem interessante nesse aspecto, né? Como eu disse, nós vamos ter agora dois bate-papos interessantes. A gente está numa semana que a gente vai ter dois encontros, aliás, um na terça-feira. A gente vai falar sobre Onomor, né, e porque uma das discussões que saiu no grupo foi sobre a existência ou não de um possível mito de criação celta. E aí a gente vai ter um bate-papo com a Lívia sobre Onomor na terça. É uma pena que quando vocês tiverem vendo esse vídeo, esse bate-papo já tenha acontecido. E como eu falei, depois a gente tem um outro bate-papo sobre Mananan, com a vivência do Fábio Barbosa, que é um cara que tem sido extremamente gentil com a gente. E ele tem uma visão interessantíssima de Mananan, porque ele nasceu nos Açores, então, assim, literalmente rodeado de mar, né? E aí o culto a um deus do mar e tudo mais é muito legal de ver na perspectiva dele, né? Vai ser uma conversa bastante interessante. E eu não quero estender muito, né? Eu não quero ficar. Eu já falei mais de 20 minutos no começo, já estou quase 20 agora. Eu não quero estender demais a minha palestra, porque a ideia é que isso seja um bate-papo, né? Eu espero interagir com vocês ali no YouTube, online e tudo mais. Mas a ideia é que seja um bate-papo mesmo, porque é assim: quando eu penso em druidismo, quando eu penso em tudo que o druidismo acrescentou à minha vida, seja em termos de bênçãos, seja em termos de objetivos, de conhecimento, de contato e tudo mais, eu tenho muito a agradecer. Né? Eu tenho pessoas que me são caríssimas e que estão na minha vida, eu chamo de amigos por conta do druidismo. Né? Muitos deles me ajudam a tocar o Alder. Eu fiz outros amigos ao longo do tempo por conta do druidismo também. Né? Eu aprendi demais esse ano e pouco com o Alder, aprendi demais com as pessoas que estão ali. Com a generosidade de cada uma delas de estar participando, de trazer suas pesquisas, seus estudos, seus cultos, suas experiências pessoais. Aí a gente teve nesse aspecto encontros que foram de arrepiar, sabe? Que as pessoas literalmente abriram o coração e a alma para a gente e mostraram a importância disso na vida delas. Então, para encerrar, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: druidismo é um caminho que pode ser o seu, se você assim o decidir. Algumas pessoas o colocam como um caminho praticamente de espiritualidade, e aí não estaria ligado a religião alguma. Essa é uma visão, por exemplo, das ordens que tem uma visão mais acadêmica da coisa, e como a ordem lá de Portugal, né, o BOD, que diz que é uma prática espiritual, e aí você pode ter a religião que você quiser.
Por outro lado, tem muita gente que não tem essa visão, tem a visão de que realmente é uma religião, porque existe a questão do culto, existe a questão da prática, né, com os deuses, e aí a partir do momento que existe essa prática, você tem esse religar, né, e aí você se liga novamente a uma cena primordial, como a gente estava falando ali do Michael de quando fala dos ritos, e aí passa a ter devoção, passa a ser um caminho de religião. Mas existe quem leva como um caminho de religião, existe quem leva como uma prática espiritual apenas. Mas independente disso, o que eu queria dizer é que se você tiver interesse em druidismo, se você quiser saber a respeito, se você já está no caminho, mas se sente sozinho, está em qualquer rincão do mundo, né, em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo, e não tem com quem conversar a respeito, vem falar com a gente. Né, a gente tem muita gente no Alder disposta a conversar com você. Né, a gente tem muita gente colaborando e abraçando as pessoas que estão chegando ali, né, dando boas-vindas e prontas para ajudar. Então eu queria agradecer todo mundo que está no Alder hoje, todas as pessoas que já passaram por ele, agradecer demais o Itaúbi pelo Encontro Paulista e dizer que é muito importante trazer essa mensagem para as pessoas, que olha, mesmo que a gente siga isolado, a gente tem a questão da variante Delta, tem a questão das vacinas e tudo mais, mesmo que a gente precise seguir isolado por mais um tempo, a gente está isolado, mas não está só. Tá? O Alder me mostrou isso, que a gente pode juntar pessoas sim, e que a gente tem um caminho de espiritualidade que a gente pode viver dessa maneira por enquanto. Né? Então, a gente tem feito os encontros semanais, a gente tem tido convite para rituais online quando eles acontecem, seja do Ramo de Carvalho, seja do Itaúbi. A gente tem pessoas que vêm palestrar para a gente no Alder, que vêm bater papo com a gente. E mais do que isso, a gente tem pessoas que estão dispostas a abrir o coração e dizer, olha, eu quero entender essa minha ligação com os deuses, eu quero entender esse caminho. E seja uma visão mais reconstrucionista, celta e buscando ali verdades arqueológicas, históricas e tudo mais, seja uma visão mais romântica daquelas ordens neodruídicas que surgiram baseadas em ordens mais herméticas, mais mágicas, enfim. Seja qual for o teu interesse, qual for o teu caminho, pode vir pro Alder, porque aqui a gente não vai dizer que o teu caminho está errado, né, e que só o nosso caminho está certo. O Alder a gente quer integrar todo mundo com base num objetivo comum que é o druidismo. E embaixo disso a gente tem várias vertentes e o bom é isso, né? A gente conseguir juntar pessoas de tantas vertentes diferentes ali no Alder. Então, gente, obrigado pelo bate-papo, obrigado por estarem aqui. A gente vai colocar então os slides aí com as referências dos demais grupos que tem pessoas que fazem parte do Alder. Não sei se até o momento da palestra ir para o ar alguma turma semente de alguma ordem vai estar aberta, mas se tiver a gente informa também. Mas independente disso, sinta-se à vontade para vir conversar com a gente. Obrigado.